alguns de vocês já me conhecem, nós estivemos juntos há 2 semanas atrás. Eu sou a professora Vanessa, responsável pela disciplina de Teoria da Geral da Administração 1. No nosso primeiro encontro, nós tratamos sobre a teoria da burocracia e a teoria das relações humanas. E como eu abordei da primeira vez, essa evolução da administração como ciência, essa evolução da administração, né, como algo realmente científico, ela está muito atrelada ao que está acontecendo no mercado, ao que está acontecendo na sociedade, ao que está acontecendo também em outras ciências. Então, se a gente for perceber, nós vamos observar um processo evolutivo que está muito relacionado ao que está acontecendo, né, a todas as contingências que estão acontecendo no ambiente de negócios. Então, a nossa aula de hoje é sobre teoria geral de sistemas. E a teoria geral de sistemas, ela tem como o seu principal teórico Ludwig van Bertalanffy. Então, Ludwig van Bertalanffy, ele começa a trabalhar os conceitos de outras ciências e aplicar isso na administração. E é ele quem dá esse nome à teoria, é ele o pai dessa teoria, que é chamada Teoria Geral de Sistemas, né? E ele aborda a administração como um todo, como se a empresa fosse um sistema, tá? E as características de um sistema são observadas também em outros sistemas. E dentro dessa teoria, como eu havia falado, ele utilizou conhecimentos de diversas áreas, e principalmente da biologia. Ele olhou assim para o corpo humano. O corpo humano é formado de vários sistemas, né, como a gente sabe, o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, o sistema digestivo. E ele olhou para essa questão do sistema, o sistema reprodutor, né? Então, ele olhou para essa questão do ser humano e falou assim, as empresas também são formadas por diversas áreas, e essas áreas são responsáveis por entregar os resultados da organização. Então, cada uma dessas áreas é como se fosse um sistema que está dentro de um outro sistema. Isso aí a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas foi observando isso. E a outra coisa que ele observou também é que se uma das partes, se um dos sistemas não estiver funcionando bem, os outros sistemas também não funcionam. Então, essas partes, elas têm que se interrelacionar. E, nesse sentido, para elas se interrelacionarem, é preciso que tenha, né, uma entrada e saída, é preciso que tenha uma interligação de insumos e de resultados de cada uma dessas áreas. Então, seguindo aqui em frente, vamos falar um pouquinho mais sobre a origem da teoria de sistemas. Então, quem é o principal autor? Ele é Ludwig von Bertalanffy. É uma teoria que começa a se desenvolver na década de 40, tá? E simplesmente ele traz um novo paradigma científico para a administração. Traz assim que a organização não funciona sozinha, que ela é composta por partes que se interrelacionam para gerar os resultados e que ela recebe influência do meio externo. Então, aqui eu queria lembrar que nas outras teorias nós falamos sobre sempre olhando dentro, né? Como estão as pessoas, como está o chão de fábrica, como estão a organização, a parte organizacional. Então, eram focos totalmente voltados para a questão interna. Então, por isso a gente fala que essa teoria ela vem, né, como a proposta de um novo paradigma, né? E aí vem também da ideia de uma nova visão holística de mundo, uma visão de totalidade, de partes que se interrelacionam. Então, nesse sentido,
essa visão holística do mundo também dá origem, né, aos pensamentos que culminam na criação e na proposição da teoria geral de sistemas. A realidade composta por sistemas vivos, naturais e artificiais. Então, é como eu falei, existem os sistemas artificiais, como o sistema solar, que é formado por partes e que produzem um resultado. Dentro, no corpo humano também, os sistemas vivos, os sistemas naturais fazem a mesma coisa. E, nesse sentido, se observa uma integração das ciências para a proposição de um novo paradigma para a administração. Uma nova forma de gerir empresas que é totalmente adaptável àquele período, àquele mercado, àquelas características das organizações daquele período. Então, dando continuidade, a gente tem, né, que, como eu falei, vem dessa ideia de integração das ciências, né, vem lá da biologia para várias ciências, né, a aplicação da teoria de sistemas. Então, olha aqui uns exemplos, né? O que é a teoria de sistemas na área de economia? É o sistema monetário, formado por todas as partes que compõem o sistema monetário. Na fisiologia, um exemplo é o sistema respiratório. Na astronomia, o sistema solar. Na sociologia, o sistema social. Então, esse pensamento que já estava presente na economia, na fisiologia, na astronomia, na sociologia, ele é aplicado à gestão organizacional. Ele é aplicado ao contexto das organizações com ou sem fins lucrativos. Então, se alguém perguntar, né, mas a teoria de sistemas, de onde é que vem essa origem? O que influenciou alguém a desenvolver um novo paradigma? Né? Será se a teoria das relações humanas não já estava contemplando tudo o que o mercado precisava? A teoria da burocracia, não. Porque as teorias anteriores à teoria de sistema observava apenas uma parte. E não existia uma ligação entre essas partes dentro da organização, nem muito menos uma ligação da organização com os sistemas que estão fora da organização. Então, nesse sentido, se observou que o mercado exigia mais, as demandas da sociedade eram outras, as demandas dos colaboradores mudaram também. Claro que mudanças um pouco, como é que eu poderia dizer? Mudanças um pouco lentas, mas que a gente não pode comparar com as mudanças da atualidade, mas mudanças que impuseram alguém a pensar em novas formas de gerir. Então, se na economia existe um sistema monetário que é formado por várias partes, se o corpo humano é formado por vários sistemas, então por que não aplicar esse conhecimento na administração? E foi assim que aconteceu. Indo em frente. Então, a teoria geral de sistema tem alguns pressupostos, e algum desse pressuposto é que a organização é um sistema e que esse sistema é composto por subsistemas, tá? E também que esses sistemas, a novidade aqui é que o sistema é um sistema aberto. Lembra que a grande novidade lá na teoria das relações humanas era que existia, além da organização formal, uma organização informal, mas estava se observando isso apenas na empresa? Agora a gente observa que existe, né, um intercâmbio, que as organizações são sistemas abertos e que existe um intercâmbio entre a organização e o ambiente. Isso faz todo sentido. Porque do ambiente vem o quê? Os insumos, as pessoas, as demandas dentro da organização. Isso é processado e de lá são criados, né, novos produtos, novos serviços que servem para atender às demandas da sociedade. Então, a organização é um sistema
que é composto de subsistemas e que esse sistema é aberto, tá? E troca, e faz trocas, faz intercâmbio com o ambiente. O que é o ambiente? É a sociedade, são os órgãos regulatórios, é o governo, são todas as... tudo que está fora da organização e que impacta na organização direto ou indiretamente. Colaboradores, né? Fornecedores, clientes, parceiros. Então, são todos esses aqui. E suas funções dependem das estruturas, ou seja, o que esses sistemas desenvolvem, né, as funções que eles são responsáveis, são relacionadas realmente às estruturas, a como esse sistema está organizado. Lá na teoria clássica da administração foi vista essa questão das estruturas. Então, aqui a gente tem um slide onde a gente mostra um panorama da teoria geral de sistemas, tá? Então, para a teoria geral de sistemas, o homem é um homem funcional, um homem que funciona de acordo com as estruturas que estão dentro das organizações, que eles têm uma função dentro de cada uma das organizações e que eles dão uma contribuição para o alcance de resultado das organizações. Né? Já teve o homem social na teoria das relações humanas, o homem burocrático, e agora, nessa teoria, a gente vê o homem funcional. O que é um sistema? Tá? Daí vamos definir aqui. Um sistema é um conjunto de partes integradas que se interrelacionam para produzir um todo maior do que a soma das partes desse sistema. Tá? Então, dentro de uma organização, tem o setor de marketing, o setor de RH, o setor de produção, o setor financeiro. Cada uma dessas partes, elas têm as suas funções, mas elas se interrelacionam para gerar um todo, através de um processo de sinergia, um todo que gera resultados maior do que apenas se a gente somasse o resultado das finanças, o resultado do marketing, o resultado do RH e o resultado da área de produção. Então, o sistema, esse pensamento sistêmico vem da ideia de quê? Que existem partes que se interrelacionam para produzir um todo muito maior, muito mais efetivo, muito mais eficaz do que apenas se observar a produção de cada uma das partes individualmente. Então, a teoria de sistemas, mais uma vez, parte do pressuposto que o sistema é um conjunto de partes interdependentes, que gera um grupo de trabalho e que também vai finalizar, né, com um processo de sinergia. Essa sinergia diz respeito a que, quando as forças se unem, quando várias partes se unem, cada um executando suas funções, você vai conseguir produzir muito mais do que apenas essas partes trabalhando isoladamente conseguiriam produzir, tá? O sistema é um conjunto de partes interdependentes que busca atingir um objetivo comum. Aqui vale a pena lembrar que, sim, para que exista um sistema, para que exista uma organização, né, é preciso que se tenha um conjunto, um objetivo comum, um conjunto de pessoas interagindo, trabalhando, executando suas funções para alcançar um objetivo comum. E para a teoria de sistemas, o que a gente chama de organização, uma empresa, é igual a um sistema, é um sistema. E existem dois tipos de sistema. Tá? Existem os sistemas abertos e os sistemas fechados. Como eu falei, as teorias anteriores, os pensadores da área de administração anteriores, eles pensaram muito a organização apenas lá dentro, apenas internamente. Né? Era uma prática se pensar internamente. Para aquele período, pensar internamente funcionava. Mas, diante das mudanças, diante das novas demandas, dos desenvolvimentos, é preciso também
que se pense na ideia de também da inter-relação com o ambiente, como falei lá atrás, né, que existe um intercâmbio de informações, de matéria-prima, de mão de obra, que entre o ambiente e o sistema organização. E, nesse sentido, percebe-se que o sistema não está fechado, porque para ele funcionar, para todas as suas partes funcionar, para todas as suas partes funcionarem, é preciso que esse sistema se relacione com o ambiente externo. As teorias anteriores, né, vamos lá, lembrar os teóricos, Taylor, Fayol, Weber, Taylor, Fayol, Weber, todos esses, eles pensavam apenas na organização como um sistema fechado, que não tem ligação ou não são influenciados pelo meio externo. E o sistema aberto, que, como eu já falei, né, aparece como algo novo, né, que é essa ligação da organização com o ambiente, que tem ligação ou influência do meio externo. A gente sabe que nenhuma organização existe sem se relacionar com o meio externo. Então, o sistema fechado, na verdade, ele não existe, é apenas uma teoria. Esse quadro é bem importante. E existem diferenças fundamentais entre os sistemas abertos e o sistema fechado. A principal diferença é relacionado à interação, à integração, ao fluxo de materiais, de matéria-prima, de tempo, de mão de obra e de informações. No sistema fechado, não interage com o ambiente, enquanto o sistema aberto, ele interage com o ambiente. Tá? O sistema aberto está em constante interação com o meio ambiente, sempre trocando, intercambiando, né? E o sistema aberto tem a capacidade de crescer, de mudar, de se adaptar sob certas condições ambientais, que a gente vai ver que existem condições ambientais que influenciam nesse sistema. Então, o sistema fechado, que não interage com o ambiente, né, que não vende os seus produtos, um exemplo, que não recebe matéria-prima, que não recebe dados do ambiente para transformar em informações no processo de tomada de decisão. Então, não consegue crescer, não consegue mudar, não consegue se adaptar às empresas que não interagem com o ambiente. Por isso, a gente fala que isso só existe na teoria. Tá? O sistema fechado não tem capacidade de crescer, mudar e se adaptar. Enquanto o sistema aberto, ele tem capacidade de crescer, mudar, se adaptar e também de interagir com o meio ambiente. Claro, é essa interação, é essa permanente troca com o meio ambiente, com o ambiente de negócios, com o mercado, com a sociedade, é que permite às organizações com sistema abertos se crescerem, se adaptarem, mudarem e evoluírem, né, no final. Indo em frente, espero que isso tenha ficado claro, porque é uma questão bem importante. E aí, gente, Ludwig van Bertalanffy, ele propõe um sistema como essa figura aqui para vocês. Então, o sistema, né, existe o ambiente, do qual o sistema faz parte. Então, as organizações estão dentro do ambiente. Com o ambiente, as organizações interagem. Então, há um processo de entradas e saídas. A organização, a partir desse processo de entradas e saídas, ela fornece da saída para a entrada o que a gente chama de feedback.
Hoje, na atualidade, a gente já nem usa mais esse termo feedback. A gente usa feed forward, porque é sempre uma coisa para te colocar para frente e não para trás. Então, dentro do ambiente estão as organizações. Dessas organizações, elas recebem do ambiente o quê? Entradas. E essas entradas são em formas de quê? Recursos das matérias-primas, recursos das informações, recursos humanos, recursos financeiros. Então, o ambiente fornece para a organização essas entradas. Matéria-prima, dinheiro, pessoas, informações. Dentro da organização, o que é que acontece? Acontece o processo de transformação, tá certo? De administração e de produção. Então, as pessoas com a matéria-prima, com as informações e com o dinheiro são processadas dentro da organização. Para quê? Para entregar para o ambiente as saídas, que é o quê? Funcionários satisfeitos, os produtos e serviços e os lucros ou perdas. Quer-se sempre alcançar lucros, mas às vezes isso não é possível. E aí é que entra o processo de feedback. Por quê? Se a organização fornecer para o ambiente, né, se o resultado desse processo de transformação forem lucros, ou seja, vamos dizer que nós somos uma empresa produtora de quentinhas. Então, o que é que vai servir de entradas? Comida, o trabalho das pessoas, o dinheiro para pagar as pessoas, né? As informações sobre o que produzir e para quantas pessoas venderem, né? Aqui dentro do sistema, isso tudo é processado. Quando coloca no ambiente e tudo é vendido, ótimo. Qual é a mensagem que o sistema vai dar lá para o início, lá para as entradas? Produz mais, porque nós vendemos tudo. Do contrário, vamos dizer, produziu e aqui não vendeu tudo. Aí, qual é a mensagem de feedback? Calma. Vamos produzir menos, porque nós não estamos conseguindo vender tudo. Então, aqui a gente fala, né, que esse feedback é muito importante. Ele faz parte da teoria geral de sistemas. Por quê? Porque o feedback ele vai atuar como regular, equilibrar, tá? Para que, se a empresa tem como objetivo lucrar, né, que ela consiga isso. Se ela tem como objetivo produzir 10.000 quentinhas, 5.000 camisetas, que ela consiga fazer isso. Então, aqui, mas se ela não conseguir vender, se o mercado não absorver, é preciso que se dê uma notícia, porque aí vai comprar para a próxima linha de produção menos matéria-prima, vai se utilizar menos horas de funcionários, que isso tudo vai regular o sistema para que se alcance esse objetivo, que, como a gente já falou, é um objetivo comum. É um objetivo dependendo de qual é a missão da empresa. A teoria de sistemas abertos adaptadas às organizações. Então, todos os sistemas fazem parte de um sistema maior, ou seja, o que nós chamamos de suprassistema. Então, está aqui. Todo sistema tem uma organização, ele faz parte de um sistema maior, que é o suprassistema. E que constitui, né, ali o ambiente que envolve o sistema. E o sistema hierarquicamente inferior.
Então, esse sistema aqui, ele é hierarquicamente inferior. Desculpa. Todos os sistemas são constituídos por sistemas menores, subsistema. Então, se eu tenho aqui uma empresa, um sistema, esse sistema ele é formado por sistemas menores, que se interrelacionam para produzir um todo maior. Ah, mas que outros sistemas seriam esses dentro da empresa? Pode ser a área de marketing, é um subsistema, a área de RH é um subsistema, a área financeira é um subsistema, a área de produção. Que ora, se essas áreas não executarem as suas funções, lembra que para a teoria de sistema, os homens são seres funcionais, homem é um homem funcional. Então, ele tem que executar as suas funções para entregar o resultado que a organização almeja, né? Todo sistema tem fluxo de materiais, informações e energia, que procedem do ambiente como entrada, passam por processos de transformação dentro do sistema e saem como saídas e resultados. Isso daqui é exatamente o que a gente abordou aqui nesse slide anterior. Então, todo sistema faz parte de um suprassistema e dentro dele existem subsistemas. Esse sistema recebe do ambiente entradas em forma de energia, em forma de matéria-prima, em forma de trabalho, em forma de informação, em forma de dinheiro, que é processado dentro dessa organização e, por fim, esse sistema produz para o ambiente pessoas satisfeitas, produtos e serviços que a sociedade precisa, né? E os lucros para a própria empresa, para os seus acionistas, para todos que fazem parte aí do grupo, direto ou indireto, né? O resultado do funcionamento de um sistema é maior do que a simples soma das suas partes constituintes. Ou seja, lembra que eu falei lá atrás, aqui é reforçando o que eu já falei, que a soma das partes, a soma das funções desempenhadas por cada um das áreas do sistema, quando juntas, elas produzem muito mais do que só se a gente somar o que cada área produziu. E, para isso, a gente dá o nome de sinergia. É mais ou menos assim, a gente sabe que 2 mais 2 são 4. Se a área de marketing produzir 2, a área financeira produzir 2, o resultado da organização vai ser 4. Não, porque quando eles se juntam, isso gera um resultado muito maior. Então, olha aqui, existe um ecossistema ou suprassistema, tá? Suprassistema, que tem um sistema dentro dele e dentro dele tem subsistemas. Olha aqui os exemplos. Os subsistemas principais, subsistema técnico de produção e subsistema metodológico. Subsistemas de apoio, subsistema de OSM, subsistema jurídico. E subsistemas complementares, pode ser o contábil, o financeiro, o de RH, são exemplos aqui dos subsistemas. A organização como um sistema aberto. O conceito de sistema aberto é perfeitamente aplicável à organização empresarial. A organização é um sistema criado pelo homem e mantém uma dinâmica de interação com o seu meio ambiente. Quem é que está nesse meio ambiente? Clientes, fornecedores, concorrentes, entidades sindicais, órgãos governamentais e outros agentes externos. Em suma, o sistema aberto pode ser compreendido como um conjunto de partes em constante interação e interdependência, constituindo um todo sinérgico, orientado para um determinado propósito e em permanente relação de interdependência com o meio ambiente.
Então, eu queria chamar a atenção aqui, a gente falou muito de interação, mas agora eu queria chamar a atenção para interdependência, tá? E aí, sinérgico, a gente já falou também bem na questão da sinergia. Por que que tem interdependência? Porque nem o ambiente, o suprassistema, funciona sem as organizações, né? As pessoas precisam do que é produzido nas organizações. E nem a empresa, a organização, funciona sem o que é produzido pela sociedade, matéria-prima, sem as pessoas para trabalhar. Então, por isso, a gente diz que existe uma dependência mútua, né? Ou uma interdependência entre os sistemas e os subsistemas. Aqui a gente tem novamente aquela imagem, tá? Vou chamar a atenção aqui para vocês, para que retroalimentação é a mesma coisa que feedback. É o processo, né, que dá aí origem, que dá as saídas dos sistemas. Manda lá uma mensagem, produz mais, produz menos, vamos criar novos produtos, que vai regular esse sistema, tá? E o que é que fazem aqui? Pesquisa de mercado, vê lá se está vendendo bem o produto, o que é que precisa mudar, o que é que os clientes estão querendo. Então, características de uma organização como sistemas abertos. Importação de energia, o que é que isso quer dizer? A organização recebe insumos do meio ambiente. Quais são esses insumos? Matéria-prima, recursos financeiros, pessoas, informações. Dentro também essas organizações há o processo de processamento de insumos para transformá-los em produtos. Então, é outra característica das organizações como sistema aberto. É o processamento de insumos para que são transformados em produtos. A exportação de energia, ou seja, a organização coloca os seus produtos e os seus serviços no ambiente. Ciclo de eventos, energia retorna à organização para reprocessamento. A entropia negativa é a fuga da morte, que é quando o feedback vai lá e diz assim, não produz mais, porque se continuar produzindo não vai vender, a empresa pode fechar. Tá? Vou relembrar aqui, isso daqui que está falando, né? Então, tem a entrada de energia, a saída de energia, o processamento e a retroalimentação. Se essa retroalimentação for positiva, do tipo produz mais, compra mais matéria-prima, contrata mais pessoas, isso aqui é para dar lucro, desde que o ambiente, né, clientes, fornecedores, órgãos, entidades, né, regulatórias, estejam, né, absorvendo o que é produzido. Então, se a mensagem, essa retroalimentação for errada, não tiver um processo de escutar o ambiente, observar o que está acontecendo no ambiente, a empresa pode morrer. Então, é disso que está falando, né, esse ciclo de eventos. Vamos em frente. Continuando aqui com as características das organizações. Informação e retroalimentação, né? A empresa recebe informação do ambiente e que também recebe a retroalimentação, que permite à organização corrigir os seus desvios de acordo, né, com a reação do ambiente. Estado estável e homeostase dinâmica. Estabilidade ou expansão. A organização tem condições de crescer, se adaptar, mudar e até reduzir se for necessário. Diferenciação, multiplicação e elaboração de funções. Equifinidade, o que é que isso quer dizer? Uma total crítica, ou seja, não existe a one the best way. Ou seja, que o Taylor dizia que tem uma one best way de
da produção funcionar. Para a teoria de sistemas, isso não existe. Mas existem diversas formas de se alcançar esse estado estável. E quem são essas partes interessadas que se interrelacionam e são interdependentes com a empresa, né? Lembrando aqui, a empresa é o sistema, é o governo, fornecedores, sistema financeiro, sindicatos, tecnologia, comunidade, consumidores, concorrência e a própria mão de obra. Opa, a empresa não produz a sua própria mão de obra, né? Então, como ela pode viver sem se encontrar lá, né? Sem se relacionar com o ambiente? Então, gente, é isso que eu tinha para falar sobre teoria geral de sistemas. Aqui nós estamos, né, gravando essa aula. Em outro momento, no momento da aula mesmo, a gente vai responder questões, tirar dúvidas que podem ser dessas ou das aulas anteriores. Muito obrigada.